Coloque de pé para ler a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Os meninos do conjunto podem ficar aí, viu, gente? Salmo 144 fala: bendito seja o nome do Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Davi, enquanto ele ia para a guerra, eu já disse isso aqui, o Senhor abençoava ele, com a espada ele derrotava os inimigos. E quando o espírito maligno entrava na vida de Saul, era com os dedos que ele ia tangendo a harpa e o espírito maligno ia saindo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então tudo aquilo que não pertence ao Senhor, nessa noite vai sair, vai cair por terra. Você vai trazer a sua mente cativa à palavra do Senhor, a tudo que acontecer aqui nessa madrugada. Irmãos, porque se a gente bobear, a gente passa a noite inteira assistindo dorama. E no outro dia a gente comenta: nossa, foi tão bom, maratonei Netflix a noite inteira. Aí chega aqui, você fica com essa cara de maracujá murcho e fica: eu não sei se eu vou fazer, se eu vou adorar. Não, irmão, solta o brado de vitória aí, adora esse Deus, adora esse Deus vivo, porque Ele está na casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não perde o seu tempo, irmão, olhando para a esquerda, nem para a direita, quem deixou de vir, quem não deixou. Você está aqui e isso é uma bênção, amém? Hebreus capítulo 5, eu vou ler alguns versículos e os irmãos acompanham. A palavra do Senhor diz assim, a epígrafe do texto diz: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a lei, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, coisa boa é a gente ter intimidade com o Senhor. Desde que o pastor falou comigo que eu iria ministrar na vigília, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que dizer ali na vigília? Ele falou comigo no domingo que eu pregaria na vigília, e também falou comigo no domingo que eu pregaria no domingo à noite. Então eu comecei um assunto aqui no domingo à noite, falando sobre o sacerdócio, sobre a passagem do sacerdócio de João Batista para Jesus, quando termina o sacerdócio levítico e começa o de Jesus. E eu gostaria de concluir aqui, na noite deste dia, aquela mensagem. E é interessante que hoje à tarde, quando eu falava com o pastor, eu brinquei com ele, falei assim: pastor, você não tem um esboço aí não para me emprestar, para eu pregar lá hoje, para falar que Jesus me deu na madrugada? E ele falou assim: a senhora tem que pregar o que a senhora tem que acabar de pregar o que a senhora pregou no domingo. E eu tinha organizado isso na minha cabeça, tinha falado com o Arthur também.
Aí o Arthur ainda falou assim, vai dar uma série de mensagens? Eu falei assim, não, porque tudo com Deus, né, irmãos? É com decência e ordem. A gente precisa começar e terminar as coisas. Então, pensando nisso, Deus trouxe à minha memória esse texto de Hebreus, e eu acho esse texto fantástico, porque ele fala acerca da obediência de Jesus, mesmo sendo quem era. E eu quero despertar em você nessa noite, talvez algumas coisas que ficaram esquecidas em você, por conta da sua caminhada. Talvez você se esqueceu do seu papel de sacerdote, porque, irmãos, observe comigo, o sacerdote, o texto diz que ele precisava oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado do povo, pela ignorância do povo, mas também pelo próprio pecado, porque ele não estava isento de pecar. É interessante que o texto diz que ninguém toma honra de um sacerdócio se Deus não faz, se Deus não chama. Então, Deus nos levanta como embaixadores dele aqui na terra, a partir de Cristo. Porque logo quando João Batista morre, fazendo uma retrospectiva para aqueles irmãos que não estavam aqui, nós tratamos da questão de João Batista, quando vai batizar Jesus ali no Jordão. E todo sacerdote, antes de assumir o turno, o próximo turno, nós falamos com os irmãos que era necessário que ele fosse imergido em uma água, um banho, que se chamava miquivê. E este banho, o sacerdote saía dali e ele estava pronto para assumir o turno. Você percebe no texto ali de Mateus, no texto de Lucas, quando Zacarias vai apresentar o sacrifício, a Bíblia vai dizer que ele é da turma de Abias. Então o próximo que vai assumir o turno depois de Abias, lá em 1 Crônicas 24 vai dizer que é Jesua. Logo depois nós observamos que Jesua em hebraico é Yeshua. Então quando João Batista batiza Jesus, ele não está batizando Jesus para que Jesus dê exemplo aos demais. Ele está batizando Jesus, dizendo, Jesus, olha, agora ele está sendo imergido no banho de miquivê, e agora ele vai assumir um sacerdócio. Mas não tem como duas pessoas exercerem a mesma função de liderança. Uma precisa dar espaço. Então a Bíblia diz que João Batista tem a cabeça decapitada. E cabeça decapitada na Bíblia fala de fim de governo. Então agora João Batista morre. O governo de João Batista acaba. O sacerdócio levítico é encerrado. E agora é um novo sacerdote que assume. Nesse texto que nós lemos aqui, eu falei com os irmãos no domingo que cada sacerdote tinha uma turma e que Jesus tem uma turma também. E se você perguntar quem é a turma de alguém, nós vamos dizer, por exemplo, a turma do pessoal da música é o Jefité, é o William, é o Abraão. Eles fazem parte de uma turma, de um grupo. Se eu perguntar quem é a turma da Sheila, ela é a da turma das cacheadas da igreja. Se eu perguntar quem é da turma do Luiz Otávio, ele vai falar que é só a Mariane. Irmãos, cada um de nós gostamos de ser inserido em uma turma. E Jesus também tinha a sua turma, ele tem a sua turma no qual ele vai exercer o sacerdócio. Aí nesse texto que nós lemos, eu quero destacar, eu vou sacar quatro pontos aqui deste texto que está no versículo 7. Porque para que eu me aproxime de um sacerdócio real, para que eu me aproxime de um sacerdócio santo, como isso deverá ser externado na minha vida?
E a resposta está no versículo 7, que diz assim: ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, diga comigo, forte clamor, e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto está dizendo que Jesus, por ser sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, ele vai oferecer um forte clamor. Oferecer um forte clamor está intimamente ligado à autoridade de Jesus. Porque existem pessoas, não só em Nova Carapina, não só no bairro onde você mora, não só na sua família, mas em diversos lugares do mundo, que estão sendo acorrentadas por Satanás. E elas precisam de um sacerdote que ofereça um clamor. Porque o texto vai dizer que a primeira coisa que Jesus faz no dia da sua carne era oferecer um forte clamor. Oferecer um forte clamor está intimamente ligado à autoridade. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 17, verso 14, a Bíblia vai dizer, a Bíblia registra que tinha um menino lunático e ele não conseguia, ninguém que estava ali conseguia tirar aquele espírito maligno do menino. Então a Bíblia relata que Jesus está com Pedro, Tiago e João. No momento da transfiguração, ele convida os mais próximos para estarem ali com ele. E quando ele desce do alto monte, a Bíblia nos diz que tem uma multidão. E nessa multidão tem uma confusão. Nós estamos vivendo um tempo de multidão, que está vivendo um tempo de confusão. E é necessário se levantar uma voz profética, uma voz com um clamor, alguém de autoridade que vai dizer para Satanás: saia em nome de Jesus, e ele deixa a pessoa. Jesus chega ali naquele momento, e os discípulos logo perguntam para Jesus: Senhor, existe aqui um pai que pede misericórdia pelo seu filho, mas nenhum de nós conseguimos expulsar o demônio. E aí eles chamam Jesus para o lado, para um lugar mais reservado, e pergunta para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus fala algo, irmãos, que nos deixa chocado, porque Jesus diz: faltou fé. Tem gente que acha que pode ser sacerdócio real, mas ele não tem fé nem naquilo que Deus o promete. Deus faz promessa para a pessoa, e a pessoa fica cocheando em dois pensamentos. Obviamente, uma pessoa sem fé, ela está desprovida de autoridade, porque o seu dízimo não agrada a Deus, o seu carro do ano não agrada a Deus, nada que você possui de bem material agrada a Deus. Mas existe uma palavra na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, a única coisa que me faz diante do Senhor que eu agrade é a fé. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: falta autoridade, falta clamor, falta oferecer um forte clamor. Sacerdote que não sabe oferecer um forte clamor. Sacerdote que não vem, e eu não estou dizendo apenas destes homens que estão aqui, não.
A Bíblia não fala que os pastores são sacerdócio real. A Bíblia fala que eu e você, vós sois sacerdócio real, povo santo, nação adquirida. Não tem como eu ser sacerdócio real, não tem como eu ser da turma de Jesus, se eu não ofereço um forte clamor. Se quando alguém chega endemoniado, Jefité, eu corro para chamar alguém porque eu não consigo expulsar. Oferecer um forte clamor está intimamente ligado à autoridade. E Jesus fala algo que nos deixa pensar neste texto de Mateus 17, porque ele diz: faltou fé em vocês, mas tem casta de demônios que só saem com jejum e Netflix. Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Jesus está dizendo: você precisa adquirir autoridade para ser sacerdote. Porque uma das prerrogativas do sacerdote para assumir o posto é que ele não tivesse nenhum defeito. Eu disse aos irmãos aqui domingo, Jesus restitui a orelha de Malcom porque ele sabia que ele não passaria no critério quando fosse avaliado se tivesse com a orelha cortada por causa de Pedro. Então Jesus está dizendo: não basta seguir a mim, é necessário ter intimidade comigo. Não basta seguir a mim, vindo à igreja terça, quinta, domingo. Não. Isso não é suficiente para ocupar o cargo de sacerdote. Jesus está dizendo: precisa de jejum e oração, porque é no jejum e na oração que você consegue um clamor forte. Sacerdócio sem autoridade e sem convicção é conveniência humana. Sacerdócio sem autoridade, porque, irmãos, Satanás não respeita o nosso coque na cabeça. Satanás não respeita a nossa saia lá no pé. Satanás não respeita nada disso. Sabe o que Satanás, a Bíblia diz? Que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, você não vai precisar nem expulsar Jefité, porque ele vai fugir de vós. Tem que se submeter a Deus para ser sacerdote. Porque a única coisa que Satanás respeita na minha e na sua vida é o quanto você e eu resistimos às pressões da vida. Lá na escola o menino está dizendo: vamos nos relacionar, e você está resistindo, porque você é sacerdócio real. É quando lá no emprego e alguém está dizendo: pega para você também uma parte, mas você está resistindo, porque você é sacerdócio real. Porque é uma vez só, irmãos, que ele precisa. Satanás só precisa de uma sugestão. Ele chega para Eva e fala: foi isso que Deus disse? Olha bem, vai morrer nada, menina, você é boba, isso aí não mata não. Satanás é sugestivo. A gente aceita a proposta se quiser. Então, o primeiro ponto para que você assuma, ou seja, da turma de Jesus, não tem a ver com a placa da igreja que você frequenta. Não tem a ver com o instrumento que você toca. Não tem a ver com o terno que você usa. Não tem a ver com o tanto de conhecimento que você adquiriu. Sacerdócio tem a ver com autoridade e com forte clamor. Nós estamos em uma noite de vigília. Nós estamos em uma noite em que nós vamos buscar a face do Senhor. E outra coisa que Jesus ofereceu a mim e a você, além de um forte clamor, Hebreus 5:7, o próximo que ele oferece é lágrimas.
Ele oferece lágrimas pelo que você tem chorado. Irmãos, tem menina de 15, de 13, de 12 anos, que às vezes chega perto de mim e fala assim: irmã Lidiane, meu coração está partido, chorando, irmãos, com poças de lágrima nos olhos. E aí você pensa que é uma doença incurável. Aí ela vai dizer: estou apaixonada. 13 anos. Uma coisa que o Senhor oferece no seu sacerdócio é as lágrimas. A Bíblia diz que Cristo chorou quando seu amigo Lázaro tinha morrido. Jesus tinha um relacionamento íntimo com a família. E quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus chorou. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém estava dizendo para Jesus: não precisa mais estar aqui. O Senhor veio sem necessidade alguma. Sacerdote que não derrama lágrima porque alguém está cheirando mal, não é sacerdote. Porque na nossa perfeição, quando nós sabemos que alguém está cheirando mal, Jefté, a primeira coisa que nós vamos fazer é contar para o outro. Quando nós ficamos sabendo sobre a nudez de alguém, nós vamos chamar outro alguém para saber também. Ao passo que deveríamos estar oferecendo lágrimas por essa pessoa. É papel de sacerdote. A Marta e Maria dizia: Senhor, já está cheirando mal, tem 4 dias. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não importa o tempo em que você está cheirando mal, eu sou o Deus que vou te libertar na noite deste dia. Eu vim aqui para te ressuscitar. Jesus chorou, porque ele sabia que em uma tumba fria, Lázaro não poderia ter intimidade com ele. Jesus sabia que morto do jeito que ele estava, o relacionamento estava comprometido. É por isso que ele nos trouxe aqui hoje. Porque ele está dizendo: eu sei que você fede. E eu não estou falando de Rexona nem de Dove não, tá, irmãos? Ele está dizendo: eu sei que você cheira mal. Eu sei o que você tem feito quando ninguém está olhando. Eu sei quais são os sentimentos que permeiam a sua alma. E por isso eu estou aqui nesta noite. Ele oferece lágrima. Sacerdote que não tem lágrima para chorar por alguém que está morto, ou por ele mesmo, diante da sua morte, está fora da vontade do Senhor. Joel capítulo 2, verso 17, ele vai dizer: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio, dizendo: aonde está o teu Deus? É tempo da gente chorar pelas almas que estão perdidas lá fora. É tempo da gente chorar pelo jovem que está perdido aqui dentro. Para que as nações não digam: aonde está o Deus dos evangélicos? A revista Veja nos chama de evangélico, mas o Senhor nos chama de sacerdócio real.
Um outro ponto que nós vemos é o Salmo 126. Porque o Salmo 126 ele diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Irmão, se você não está chorando pela situação que está acontecendo ao seu redor, se você não está chorando porque o seu parente está afastado, se você não está chorando porque aquela pessoa que sentava do seu lado no banco não está vindo mais, alguma coisa de errado tem com você. Porque se você não está chorando mais, o Senhor está dizendo: se quer virar sacerdote hoje, é necessário derramar lágrima. E lágrima pelo namorado não, lágrima pelas almas que estão indo. Está faltando homens que se curvem diante da presença de Deus e chorem diante da situação da igreja. Está faltando mulheres que se curvem e chorem diante da situação da igreja. Nós não queremos mais alguém para criticar a situação da igreja. Nós precisamos de alguém que se una a nós em oração, como neste mês nós estamos fazendo, e diga: Senhor, tenha misericórdia da igreja. É tempo de orar, irmãos, e clamar e buscar a face do Senhor. Talvez nós poderíamos rodar aqui hoje, sapatear, e amanhã você acordar ou sair daqui e dizer: passei uma noite em vão, porque não fiz nenhuma oração. Outra coisa que o Senhor oferece são orações. Hebreus 5:7 nos diz que depois das lágrimas, Ele nos ofereceu orações. Oração fala de intimidade. Oração fala de devoção. Oração fala de relacionamento. Oração fala de comunhão. Quanto tempo por dia nós temos dedicado a nossa vida à oração? A gente já acorda tão cheio de compromissos, irmãos, que parece que tem dia que não dá tempo de orar. Aí a gente volta para a cama, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, e a gente pensa: não deu para orar. Ô Jesus, perdoa os meus pecados, muito obrigado pela noite desse, pelo dia que o Senhor me deste, e deita na cama, ó, e foi com Deus. Cadê a oração? Quanto tempo eu e você temos dedicado à oração? Irmãos, quando eu li esse texto, entrou rasgando dentro de mim, Jefté, de uma forma que eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. A nossa oração, irmãos, não pode estar só direcionada a pedidos mesquinhos, como emprego, casamento, casa própria, não. É necessário eu levar as minhas mazelas para Deus. É necessário eu dizer para Ele que eu estou ruim, que eu estou quebrado, que eu só tenho mídia, que eu só sou famoso, mas que intimidade mesmo eu não tenho nada.
que eu só tenho capa, que eu só tenho performance, que eu só tenho apresentação. É tempo da gente chegar aqui na igreja, dobrar os nossos joelhos e dizer: eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque, irmãos, se tem uma coisa mais fácil nos dias de hoje, é performar. A performance, ela arrasta a multidão. Mas a palavra, ela traz você para um compromisso como esse aqui hoje. Porque no show, todo mundo vai e se alegra. Tinha lá no Rio uma boate que se chamava Gospel Night. E era para os crentes, os evangélicos, terem um momento de descontração. Gospel Night, Abraão, que chamava. E no Gospel Night, não tinha batismo com o Espírito Santo. Porque você acha que alguém ia para buscar a face do Senhor? Olha o que eles estão fazendo, irmãos. Gospel Night. Você às vezes nem vai no Gospel Night, porque você já está tão ruim, está tão capenga, você virou tanto um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, que você nem se importa mais se alguém vai te encontrar em algum lugar. Aquela minha amiga que veio pregar aqui, a Cristiane, a gente é amiga desde 300 anos atrás. E a gente um dia saindo da igreja, eu morava num bairro que tinha uma festa, chamava Festa do Gigante. E aí a gente saiu da igreja aquele dia, e aí passamos pela festa, Abraão. Estava ali na rua, tinha que passar na rua, né? Irmãos, eu não sei de onde que aquele irmão saiu, porque a gente tinha um plano de ficar até mais um pouquinho. Que minha mãe falou até meia-noite em casa, eu estava com a Cris é mais velha do que eu, então a Cris era meu atestado de idoneidade. Então eu falei, a gente tem até meia-noite, vamos ficar aqui um pouquinho só para dar uma olhada. Tem horas da nossa vida que a gente está tão ruim, irmãos, que se não é a misericórdia de Deus, a gente para na festa do gigante. Aí passou um irmão, Pai Senhor Bernardino, Pai Senhor Malidiane, vocês querem carona? Eu estou subindo, ele e a esposa. Aí eu pensei, acabou o plano. Acabou. Eu estava pronta, irmãos, porque o meu pensamento cocheava. Eu queria um pouco da igreja, eu adorava no congresso, eu estava lá me jogando, mas às vezes eu ficava igual uma girafa, olhando para o lado de fora, para ver se tinha alguma coisa mais interessante. Tem crente que vai passar 30, 40, 50 anos de igreja, e ele não vai derramar uma lágrima por causa do seu pecado. Porque ele está com tanta soberba, está tão cheio de si mesmo, que ele não consegue ver. Você já viu a pessoa que tem bafo, Abraão? Todo mundo sabe que ela tem bafo. Até oferece um house. Ela é a única que não sabe. O orgulho é assim. Todo mundo sabe, o orgulhoso ele é assim. Todo mundo sabe que ele é orgulhoso, só ele que não admite. A pessoa que tem bafo é assim, não é? A gente até comenta, fulano tem um bafo, Deus que me livre. Mas ele mesmo não consegue, colocar a mão. O Senhor está dizendo, é tempo de você olhar para dentro de si e ver aonde está fedendo. E não tem lugar melhor para tratar o bafo espiritual do que uma vigília como essa. Porque o bafo espiritual não tem dentista que resolva.
pode fazer canal, pode fazer ponte, pode colocar, como é que chama aquela massinha que a gente coloca? Na nossa época a massinha era preta, agora a massinha é branca. Como é que fala? Como é que chama a massinha, irmãos? Resina. Obrigada, os universitários. Irmão, aí na minha época a massinha era preta, a resina. Aí se você abrir a boca para rir um pouquinho mais, todo mundo sabia que você tinha uma cárie no dente. Mas a massinha preta indicava o quê? Que você tratou. Amanhã de manhã, quando você passar por aquela porta, alguém vai olhar para você e vai ficar evidente a massinha preta. Mas alguém vai dizer, pelo menos tratou, tampou o buraco que estava ali. É tempo da gente chegar diante do Senhor, irmãos, e parar de viver uma vida de mentira. Porque sabe o que é ter intimidade? Intimidade é você chegar para a pessoa. Por exemplo, lá em casa, quando o gás acaba, eu ligo para o irmão Bruno, porque eu sei que ele vai resolver. Eu não trabalho, faço nada. Eu passo a mão no telefone, Bruno, o gás acabou. Ele, meu bem, eu falei, é contigo mesmo. A minha função, irmão, eu não me preocupo com nada. A coisa que eu mais me preocupo na minha casa é o que eu vou fazer de almoço e de janta. O resto é com o irmão Bruno. Porque é bom você ter alguém para se apoiar. Quando Jesus chega no velório, no cemitério, lá onde estava acontecendo, onde as pessoas estavam enlutadas por causa de Lázaro, por ele ter uma vida de oração e de intimidade, a primeira coisa que ele fala, quando ele vai orar para a ressurreição de Lázaro, não é, Senhor, tira este homem da cova. Primeiro ele dá graças a Deus e ele diz, Pai, graças te dou, porque às vezes o Senhor me ouve. Não. Ele diz, porque sempre me ouve. O Senhor sempre te ouve, irmãos. O Senhor tem ouvido a sua oração. Sempre ouvir não é que Jesus está dizendo assim, ó, toda vez que eu chego para o Senhor para fazer um pedido, o Senhor me responde. Não, Ele está dizendo, o Senhor sempre me ouve, porque eu sempre falo com o Senhor. É diferente você dizer, o Senhor sempre me ouve quando os seus pedidos são atendidos. Mas quando Ele diz não para você, você pode dizer que Ele sempre te ouve? Não tem a ver com o que você pede e Ele atende. Tem a ver com o relacionamento. Porque, Senhor, Tu sempre me ouve. Significa, todas as vezes que nós conversamos, o Senhor está atento para ouvir a minha voz. E eu estou aqui para ouvir o seu comando. É uma troca, é um relacionamento. E o Senhor está dizendo, eu quero liberar relacionamento para a minha igreja. Eu quero sempre ouvir vocês, mas não só numa vigília como essa, ou não só no mês de oração. Ouvir alguém sempre é ter constância, pastor. É ter constância, porque se você fala com uma pessoa todo dia, você cria com ela intimidade. A gente quer ter intimidade com o pregador famoso, a gente quer ter intimidade com alguém que está na mídia, mas nada disso vai nos levar para o céu. Intimidade é recorrer a alguém diante de uma dificuldade. Mas também é a certeza de que seremos atendidos. Não porque alguém que a gente pede é superior ou pode resolver. É porque aquela pessoa
tem conhecimento da causa que estamos levando, porque sempre levamos para Ele a nossa causa. Gálatas 4:6. Eu amo esse versículo, porque ele diz: agora podemos clamar Abba, Pai, porque agora temos espírito de filho. Quem pode clamar Abba, Pai? Quem pode clamar Abba, Pai? Nós temos um espírito de filho. E nós não temos dificuldade de chegar diante do nosso Pai e colocar a necessidade para Ele. Quem teve um bom pai sabe o como é bom, o quanto é bom você chegar para o seu pai e dizer: Pai, eu preciso de algo do Senhor. O que você precisa, meu filho? Se é pai de verdade, quando a gente vai pedir perdão, Ele libera mesmo antes da gente chegar para pedir. Com o pai você não precisa ficar com melindres, ou ficar pensando: o que ele vai pensar de mim se eu pedir isso a ele? Porque Deus enviou aos nossos corações espírito de filho. O que é ter um espírito de filho, irmãos? Espírito de filho é dizer ao Pai o que te incomoda. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é mãe? Irmão, eu não sei você, mas se tem uma coisa que me incomoda, é quando a Débora, falo da Débora porque ainda é menorzinha, ela está no banheiro e ela grita: acabei! E eu preciso sair do meu lugar. Eu posso estar fazendo o que for, e eu preciso atendê-la. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu sou o único que suporto o que sai de ruim de dentro de você. Porque o pai e a mãe, quando vai limpar a sujeira do filho, ele não tem opção. Ele precisa tirar a sujeira da criança. Aí, quando a criança começa a querer se limpar, você sente um alívio, mas aí você vai para outras áreas. Irmãos, Deus é aquele que chega diante da nossa sujeira, diante do nosso excremento espiritual. Ele vem com lenço umedecido, Ele passa talco, Ele tira tudo o que incomoda a gente. Porque todas as vezes que eu e você pecamos ou caímos, é necessário a gente gritar: Pai, por favor, venha me limpar. Mas a gente às vezes prefere ficar com as vestes sujas. Às vezes a gente prefere ficar com as vestes sujas do que chamar alguém para nos limpar, do que contar ao sumo sacerdote o nosso pecado, a nossa lepra. E assim a gente vai empurrando com a barriga, porque às vezes temos um cargo eclesiástico, às vezes temos uma função na igreja, e o que as pessoas vão pensar se eu disser que eu estou com a minha sujeira e ela precisa ser removida? Ah, irmãos, eu não sei o que as pessoas vão dizer,
Mas se você tem espírito de filho, você vai gritar: Abba, Pai. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero ser limpo. Porque a tua palavra diz que o Senhor ofereceu forte clamor. O Senhor ofereceu lágrimas no tempo de sua carne. O Senhor ofereceu orações. E eu quero me apropriar disso, porque o Senhor é o sumo sacerdote, mas a cruz também me fez sacerdócio real, e eu não posso ficar da mesma maneira. Ah, papai! Ah, papai! Eu preciso falar a verdade. Porque Hebreus capítulo 5, verso 7 diz que além do forte clamor, das lágrimas e das orações, Ele ofereceu súplica. Calabandequebindas. Ele ofereceu súplica, irmãos. Pela minha vida, pelo meu mau caratismo, pela minha indecisão, pelo meu relacionamento sexual antes do casamento, pelo adultério cometido, Ele ofereceu súplica. Logo depois que Jesus ressuscita, Ele fica 40 dias aqui na terra. E quando Ele vai embora, Ele diz que Ele vai rogar. Ele diz que Ele vai suplicar. Para que o amigo Consolador, o amigo Espírito Santo, ficasse aqui, enquanto ele fosse assunto ao céu. Você está sozinho porque quer, porque Jesus não está na terra de maneira física. Mas se você estiver reunido aqui no nome dEle, Ele está no meio da igreja. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunido no nome dEle. Você entende que precisa estar reunido no nome dEle? Porque tem igreja que está cheia de gente vazia. Aí não serve. Precisa estar reunido no nome dEle. Cristo dependia 100% do Pai. João capítulo 17, verso 20. Coloca aí para nós. Jesus está dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está dizendo para o Pai: existe uma multidão que vai crer em mim por causa da palavra, e eu também preciso rogar por estes. Verso 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele já rogava por nós. Ele deu acesso para mim e para você. Ele está dizendo nessa noite:
Se você quiser, é tempo de renovar sua aliança. Se você quiser, é tempo de você refazer o seu altar. O problema da igreja do século 21 é o mesmo problema de Caim. Caim olhou para o culto de Abel e viu que o culto de Abel era bom e sentiu inveja. Caim não precisava matar Abel, era só refazer o altar. O Senhor está dizendo: você quer refazer o seu altar aqui hoje? Talvez você entrou aqui hoje e você pode ter entrado por diversos motivos, mas você vai romper até às 5 da manhã, se você tiver entrado pelo motivo certo, que é a adoração. Se coloque sobre seus pés. Oh.